bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural e esse é um vídeo de especial de Halloween. Essa semana eu vou trazer vídeos extras com temáticas diferentes do que eu tô acostumada a trazer aqui pro canal, já que está na semana do Halloween. Então esse vídeo é sobre o Hotel Cecil, que é um fato real, já que esse hotel existe lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse hotel é rodeado de mistérios. Então aconteceram mortes, suicídios e vários casos bem bizarros. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas para isso eu vou dividir o vídeo em 3 partes. Na primeira parte eu vou falar aqui um breve histórico sobre o Hotel Cecil. Na segunda parte eu vou falar sobre o documentário da Netflix Cenas do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil. E na terceira parte eu vou falar realmente dos casos, as coisas que aconteceram, essas coisas bizarras, essas mortes, esses suicídios, e também o caso da Elisa Lam, que ganhou assim muita repercussão na mídia e é falado até hoje. Então eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Então vou começar logo falando sobre a história do Hotel Cecil, que foi fundado em 1924 com 700 quartos. Então o lobby é todo de mármore com vitrais e custou 1 milhão, o que na época era uma fortuna e convertido para hoje é muitos mais milhões que vale. Então no hotel ele foi feito para ser todo luxuoso, para receber, né, hóspedes ricos, mas as coisas não caminharam muito desse jeito. Então, quando chegou a Grande Depressão ali nos Estados Unidos, fábricas faliram, negócios faliram, então coisas foram fechando, negócios, né, foram acabando, as pessoas foram ficando desempregadas e foi assim muito absurdo como isso afetou ali os Estados Unidos todos, inclusive ali Califórnia, que era o estado que estava crescendo mais, e óbvio que o Hotel Cecil não ficou de fora disso. Então, ele, para tentar sanar as suas dívidas, ele teve ali que começar a pensar em novas formas. Primeiramente, o Hotel Cecil acabou virando ali, né, um hotel para cavaleiros que ficavam ali hospedados por muito tempo, pagando o mínimo possível, e depois acabou virando ali apartamentos de baixa renda. O Hotel Cecil foi se adaptando ali, né, a realidade que estava enfrentando. Com a depressão de 1929, várias pessoas perderam tudo e acabaram tendo que ir morar na rua. Só que as pessoas, né, ali, né, os grandes, os que mandavam ali na Califórnia, não queriam que essas pessoas ficassem espalhadas na Califórnia. Então eles foram concentrando esses moradores de rua ali no centro, né, da Califórnia, que é exatamente onde fica o Hotel Cecil. Então acabou ali virando a Skidwall, que são 56 quarteirões, que são formados ali, né, por essas pessoas que moram nas ruas. Então o que eles queriam descartar era literalmente jogar dali. Então pessoas drogadas iam para lá, prostitutas iam para lá, pessoas que saíam de hospitais psiquiátricos iam para lá, ex-presidiários que não tinham oportunidades também iam para lá. Então foi se concentrando ali um grande fluxo de moradores de ruas, pessoas drogadas, então rolava muita droga, e também pessoas com problemas mentais, algumas surtavam, acabavam atacando outras pessoas, uns matavam, outros não, né, que não necessariamente que você tem problema mental, que você mata outra pessoa, mas a gente tem que ver as condições que essas pessoas também estavam. Elas não estavam tomando remédio, elas estavam ali jogadas à mercê, elas não tinham cuidados nenhum. Então é bem tenso o que acontece ali na Skidwall, porque é um problema social bastante grave. Você não pode pegar pessoas com problemas, né, mentais e jogar na rua, sem remédio, sem nada. Então é bastante complicado as coisas que vão acontecendo ali, né, ao redor desse Skidwall, né, ali nesses 56 quarteirões, que acabou virando ali um lugar para criminosos. Eles também se aproveitaram também da situação que estava, então virou ali, né, um lugar de desespero, de criminalidade, de pobreza, e o hotel teve que se adaptar a essa nova realidade. Quando ele construiu, não tinha Skidwall, ele queria que fosse um local, né, luxuoso, e teve que mudar. E aí o hotel foi ficando conhecido por ser suicídio, já que várias pessoas estavam morrendo. E eles foram tentando ao longo dos anos
tirar, né, essa impressão que as pessoas tinham, só que isso não foi mudando e em 2007 acabou sendo vendido por 26 milhões o hotel e os novos donos queriam fazer novas coisas ali, né, com o hotel e tirar essas pessoas que moravam ali nesses apartamentos de baixa renda. Mas isso não podia e era uma restrição, porque, né, ali o governo decretou que esses hotéis tinham que, né, abrigar essas pessoas de baixa renda. Então a gente vê que algumas pessoas que eram moradores de ruas, quando tinham algum dinheiro, iam para lá, passavam algumas noites. Alguns moravam pagando $400 mensais. Então realmente era um apartamento de baixo renda e tinha que manter. Era a restrição que esses donos tinham que enfrentar. E aí eles não queriam, eles queriam um recomeço para um hotel, eles queriam coisas novas. E a gerente acabou tendo ali, né, com toda a sua equipe, uma ideia de fazer um outro hotel, ser 2 hotéis dentro de um. Então eles fizeram o Stayman, eles fizeram uma nova entrada, pintaram, colocaram lençóis novos. Então a logo era laranja, era bem diferente do Cecil, era mais colorido, e algo moderno que ficasse parecido com o albergue para turistas realmente modernos. Então, o lobby, né, a entrada, a recepção, tudo era diferenciado. Então, do lado tinha do Hotel Cecil, do outro lado tinha do Stayman, era separado, mas tinha ali um ponto de encontro que não tinha como alterar, que era os elevadores. Então, em algum determinado momento, as pessoas que moravam nesses apartamentos de baixa renda ou no próprio hotel iam se encontrar. Então, o hotel ficou dividido, né, nesses apartamentos de baixa renda, no Stayman e no Hotel Cecil, já que ele podia operar das duas formas, como hotel e como, né, apartamentos de baixa renda. E como ele queria que tivesse muito mais quarto, criou o Stayman exatamente para isso. Então, acabou, né, que não deu muito certo tudo isso. Teve todo o caso ali da Elisa Lam, e continuou acontecendo várias outras coisas, e o hotel continuou marcado, né, por mortes, suicídios, mistérios. Pessoas diziam que viam fantasmas. Então várias coisas continuaram acontecendo ali nesse hotel, até que em 2017 o hotel foi vendido para um grupo de Nova York. O hotel no momento encontra-se fechado, ainda não sabe que nome que vai ter. Então ele está ali em obras e o dono, ele quer dividir, né, em apartamentos de baixa renda e um hotel de luxo, tanto que está reformando o terraço, para colocar piscina, bar, né, no terraço. Então eles estão fazendo toda essa obra para reestruturar o hotel, que dizem que tem a previsão de ser aberto no final desse ano, né, de 2021. Então fica aí no aguardo e que realmente esse hotel novo não venha, né, a acontecer as mesmas coisas trágicas que aconteceram durante, né, todos esses anos, essas mortes, esses suicídios. Então vamos ver se esse novo hotel consegue criar aí uma nova história. Então agora eu vou falar um pouquinho do documentário da Netflix, que diz que é sobre o Hotel Cecil, mas eu acho que é muito mais sobre o caso da Elisa Lam. Sim, ele fala sobre o Hotel Cecil, ele dá ali uma breve introdução, né, sobre o hotel, sobre o Skinwalker, sobre a história ali do hotel. Então vai explicando, fala sobre alguns serial killers, algumas mortes que aconteceram aqui e ali, mas em todo o episódio, a maior parte, né, dos 4 episódios de mais ou menos 1 hora é focado no caso da Elisa Lam. E nós temos que falar que sim, é um documentário sobre Elisa Lam, já que cita ali, né, as frases, o que ela escrevia ali no Tumblr, que ela tinha o Tumblr, onde ela desabafava, é como se fosse ali o diário, né, virtual dela, que ela conversava ali com as pessoas. Então, sim, o documentário é sim sobre ela, é sobre esse caso bizarro que envolve ela e o Hotel Cecil. Na verdade, ela ficou hospedada, né, no Stayman, mas o Stayman é do Hotel Cecil. Então, que teve toda essa investigação. Então, a gente vai vendo, né, todos esses lados. E o documentário é muito bem feito. Ele consegue manter esse suspense no ar e consegue mesclar muito bem entre as dramatizações e as declarações dessas pessoas. Então, nós temos ali detetives de polícia, nós temos a gerente, o zelador que trabalhou ali no hotel, nós temos os youtubers, porque vários youtubers ficaram, né, ali fascinados pela Elisa Lam, queriam
queriam descobrir o que aconteceu com ela, então houve toda ali, né, vamos dizer, uma investigação por parte deles do que estava acontecendo com a Elisa Lam, o que aconteceu e tal, porque repercutiu muito na mídia esse caso, por isso que teve esse documentário, né, eu acho que é um dos casos mais falados, né, do Hotel Cecil, é o da Elisa Lam. O documentário vem muito mais por esse lado, né, mostrar ali a investigação da Elisa Lam, o que aconteceu com ela. Então, sim, o documentário teu desfez mostrando o que aconteceu. Óbvio que tem ali algumas especulações, né, do que possa ter acontecido com ela e tal, tem teoria da conspiração, então a gente vai vendo isso todo ali no decorrer do documentário e mostra até as consequências, né, do caso dela, que isso acabou afetando outras pessoas também. Então a gente vai tendo todo esse panorama e junto eles vão mesclando ali uma história do hotel, uma história do serial killer, e não tem muita linearidade porque eles acabam misturando, né, um pouco disso com um pouco daquilo. Então a gente tem também psicólogo para explicar, então a gente vai tendo tudo isso ali junto, meio misturado. O documentário é legal de se ver, mas tem algumas coisas que me incomodam nele e não acho ele perfeito, direitinho. Então tem uma coisa ali que me incomoda que eu vou falar um pouquinho. E tem uma coisa ali que me incomoda no documentário que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas, de certa forma, eu acho que vale a pena ver sim esse documentário. Ele mostra toda a história, né, da Elisa Lam, o que aconteceu com a Elisa Lam. Então, se você gosta, está interessado nesse caso, quer saber um pouco mais, se aprofundar, vale super a ver. E também tem ali de plano de fundo, como eu disse, a história do Hotel Cecil. Então agora eu vou passar aqui para a parte, né, dos mistérios, das histórias e das mortes que aconteceram ali no Hotel Cecil. Então várias coisas aconteceram realmente no Hotel Cecil. E o primeiro suicídio que foi documentado foi no dia 22 de janeiro de 1927, quando Percy Cook, de apenas 52 anos, se suicidou atirando na sua cabeça. Ele tentou fazer ali a reconciliação com a sua família, com sua mulher, com seu filho, não conseguiu, no desespero, acabou ali se matando, tirando a sua própria vida. E esse é sim o primeiro suicídio documentado, só que tem vários outros. A gente tem casos de overdose, a gente tem casos de pessoa que se suicidou tomando veneno, a gente tem caso de uma moça que dava ali comida para pomba, que acabou sendo encontrada morta. Ela foi violentada, espancada, esfaqueada. Tem uma pessoa ali que se jogou da janela, aliás, não sabe se se jogou ou não. Ela acabou ali presa, né, no X de telefone e não sabe se foi acidental, se ela caiu acidentalmente ou se ela se jogou, já que o marido dela estava dormindo. Então, assim, tem casos bastante bizarros, sem solução, como o caso, né, da moça que foi morta ali, né, que dava comida para os pombos, porque até hoje ninguém sabe o que aconteceu, quem matou. Então, assim, então várias coisas vão acontecendo. Então, overdoses, prostituição, e era uma morada ali para os serial killers, que eu vou falar daqui a pouco, mas várias coisas bizarras foram acontecendo nesse hotel. Com certeza, um dos casos mais bizarros de todos foi em 1944, quando a Dorothy Jane Purcell começou a ter cólicas muito fortes, e ela foi no banheiro, ela não quis acordar seu marido, e quando ela chegou no banheiro, ela deu à luz um bebê. Só que ela não sabia que estava grávida. E sim, esses casos acontecem, não com tanta frequência, mas acontece. E ela achou que fosse um bebê Nani morto. Então, ela achou que o bebê estava morto e ela não queria falar pro seu marido o que tinha acontecido e tal. E aí a solução que ela arranjou para se livrar daquele problema, daquele bebê morto, jogar pela janela. Ela joga o bebê pela janela, só que o bebê acaba caindo no telhado de um prédio vizinho. E aí tem toda uma investigação, óbvio, porque surgiu-se ali um bebê, então vai a polícia investigar o que está acontecendo, ela diz que o bebê estava morto, e tem toda ali uma investigação. E o mais bizarro, horrível, é que durante a autópsia eles descobriram que o bebê não estava morto, porque tinha ar nos pulmões. Então ela realmente se enganou. Ela acabou, né, ali passando por uma perícia para descobrir se ela estava bem mentalmente ou não. Então 3 psiquiatras avaliaram e ela o tempo todo ficava falando que o bebê estava morto, que o bebê nasceu morto. E aí eles declararam ela, né, ali com problemas mentais. Então ela não foi culpada, ela foi inocentada, já que ela possuía realmente problemas mentais. Mas assim, é horrível de se imaginar que uma mãe jogou um filho ainda vivo pela janela. Tudo bem que ela tinha problemas mentais, ela realmente não tinha noção, mas mesmo assim é bem pesado e bem bizarro, né, esse caso. Mas também bizarro é o próximo caso,
que ali envolve um suicídio. Então, em 1962, a Paulina Olten, ela resolve ali, né, se suicidar. Ela estava brigando com o marido frequentemente, ela estava cansada, então ela resolveu ali se jogar da janela do 9º andar do Hotel Cecil. Só que o Hotel Cecil, ele fica num lugar movimentado, então sempre tem pessoas passando, tem um fluxo ali de pessoas. E quando ela se jogou, tinha uma pessoa passando, um senhor idoso de 67 anos, que acabou sendo atingido pela Pauline e morrendo. E o caso, inicialmente, ele foi dito como, né, suicídio duplo, porque eles achavam, tanto o senhor quanto a Pauline tinham se jogado, e depois, conforme eles foram ali estudando, vendo, né, o caso, eles viram que a mão dele estava dentro do casaco, ele estava com os sapatos, então não poderia ter sido suicídio, e sim, ele foi morto pela queda da Pauline. Bem bizarro o caso, bem estranho, e coitado do senhor que estava num lugar e na hora errada, né? Muito azar, ele tá passando bem na hora que a mulher tava caindo. Agora eu vou falar aqui sobre 2 serial killers que moraram ali no Hotel Cecil e são bastante conhecidos. Então eu vou falar primeiro, né, do Richard Ramirez, que é o conhecido como Night Stalker, porque ele atacava as suas vítimas à noite. Então as pessoas estavam com muito medo, estavam assombrando ali a Califórnia, porque ele invadia a casa, ele matava, e era um dos homicídios mais cruéis que ele fazia. Então foi considerado, sim, os mais cruéis do sul da Califórnia. Ele chegou até a arrancar os olhos de uma de suas vítimas. Então ele saía à noite ali do Hotel Cecil, matava as pessoas, chegava ali com a roupa toda cheia de sangue, ensanguentada, tirava elas, jogava ali na caçamba de lixo do Hotel Cecil e entrava de cuecas com sangue e ninguém falava nada, ninguém via nada e tava tudo ok, até que ele chegou a ser preso. A polícia, né, culpou ele por 14 mortes, e além das mortes, ele também era acusado de estupro. Então, ele acabou ali sendo preso, e é bastante tenso porque causou muito terror na Califórnia ali durante os anos 80. E o próximo serial killer, as pessoas dizem que era adorador do Ramirez, inclusive as mortes que ele realizava era similar a uma das mortes que ele fez. Então dizem que tem essa similaridade, que ele gostava ali do Ramirez, e por isso que nos anos 90 ele foi ali pro Hotel Cecil, já que nos anos 80 o Ramirez morou lá e ele quis meio que ir pro mesmo local que o Ramirez morava. Estou falando do austríaco John Jack. Ele já tinha sido preso ali por matar uma adolescente, mas ele já tinha cumprido a sua pena, ele era autor, jornalista renomado, ele estava seguindo ali a sua vida. Então ele estava ali na Áustria e começou a aparecer várias pessoas mortas. E estava todo mundo investigando que serial killer seria esse. Ele acabou indo para os Estados Unidos para fazer uma matéria sobre crimes, sobre a criminalidade ali na Califórnia, mais propriamente dito ali em torno do Hotel Cecil. E quando ele foi para os Estados Unidos, as mortes que estavam acontecendo na Áustria pararam, cessaram. Então logo, né, relacionaram ele com a morte. Então ele estava lá no Hotel Cecil fazendo toda essa matéria, então os policiais deram até carona para ele. Então sim, ele enganou a polícia que ele estava ali realmente para fazer uma matéria, já que ele era um jornalista prestigiado. Então ele começou a fazer essa matéria e óbvio que ele acabou, né, causando um homicídio. Então ele matou 3 prostitutas através de asfixia, enforcando, como já tinha feito o Ramirez anteriormente. Então ele acabou sendo associado ali ao Ramirez e mais uma vez ali um serial killer morando no Cecil. Então ali, como tinha tanta coisa rolando, era drogas, era overdose, era prostituição, era suicídio. Então era tanta coisa que as pessoas já não se incomodavam. Era festas, era um hotel barulhento, era um hotel que tinha um fluxo muito de gente. Então pessoas que diziam que viam fantasmas. Então era muita história rodeando, era muita coisa ali acontecendo, que as pessoas nem percebiam quem estava morando ali, o que era, o que estava acontecendo. O hotel acabou ficando conhecido como Hotel Suicídio e Hotel da Morte, exatamente porque as pessoas suicidavam, porque as pessoas iam para lá, morriam. Então várias coisas ficaram ali ligadas ao nome ali, né, do hotel. Por isso que o hotel tentou se reinventar tantas vezes. As pessoas falavam que tinha fantasmas, que eram os fantasmas que matavam. Então tinha muito mistério e muita história. E eu acho que a história mais marcante ali, né, do Hotel Cecil foi de Elisa Lam,
que era uma canadense de 21 anos, estudante, estava na universidade e queria viajar, conhecer o mundo. A gente via que no Tumblr ela postava que ela queria viajar, que ela queria conhecer as coisas, que ela queria explorar o mundo, que ela queria conhecer pessoas novas, fazer novas amizades. Então ela resolveu ir para os Estados Unidos, acabou se hospedando no Stedman. E ela dividia o quarto ali com algumas meninas, depois foi ali pro quarto individual e ela sumiu. O hotel disse que ela não apareceu para fazer o check-out. E em vez de eles ligarem para a polícia, o que o Hotel Cecil, o pessoal ali fez? Pegou os bens dela, guardou num local. Então limpou o quarto. E no momento eles entraram em contato com a polícia. Só que a família dela entrou em contato, né, da Elisa, porque estava preocupada com a filha, porque a filha ligava todos os dias e ela já não ligava 2 dias. E aí que se começou toda uma investigação sobre o sumiço da Elisa Lam, porque o hotel simplesmente cagou e andou para ela, não quis nem saber se ela estava sumida, se ela tinha sido sequestrada, se ela estava drogada na rua, o que aconteceu ou não. Acabou abrindo essa investigação e procura daqui, procura de lá, e eles vão olhar as filmagens e vem a Elisa Lam agindo de forma esquisita dentro do elevador. Tem esse vídeo pela internet, esse vídeo foi postado na internet pela própria polícia, então tem em tudo que é lugar, a gente vê ela assustada, ela parece que está sendo seguida, ela agindo de forma bem estranha, e a gente vê que tem algumas alterações também na filmagem, porque tem alguns momentos que a filmagem está desacelerada, tem uma parte que o vídeo é cortado, então começa várias e várias especulações sobre isso, né, sobre o que estava acontecendo ali com ela, porque o elevador fica parado tanto tempo. Depois tem uma explicação que eu vou falar mais pra frente, mas, né, tem toda essa questão do vídeo. E aí eles descobrem que a Elisa Lam não saiu do hotel, porque eles viram, né, ali, né, pelas câmeras que ela tá no hotel. E aí foi um monte de policial, detetive, cães farejadores pro hotel, porque eles tinham que achar o corpo da Elisa Lam, então eles foram olhando em tudo que é lugar, né, aonde podia entrar um corpo para saber se ela estava viva, se ela estava morta, o que aconteceu, e procura. E foram em tudo que é lugar procurar, né, até do terraço eles olharam e não acharam o corpo da Elisa Lam. Então eles acabaram achando que ela saiu ali, né, pela escada de incêndio, já que os cães iam para ali sentindo o cheiro, como se o cheiro parasse ali. Mas eles continuaram com a investigação, só que alguns dos detetives acabaram, né, sendo levados para outra investigação, porque estava acontecendo outras coisas e pouquíssimos detetives ficaram realmente no caso da Elisa Lam. E para dizer a verdade, os policiais não descobriram nada, né? Então só descobriu realmente alguma coisa quando os próprios hóspedes começaram a reclamar ali, né, da pressão da água. Que a pressão da água estava fraca, que a água estava suja, que a água estava ali com um tom meio preto, e as pessoas usavam aquela água. Elas bebiam aquela água, elas tomavam banho com aquela água, elas escovavam dentes com aquela água. E eu nunca tomaria uma água suja, né? Mas eles tomaram. Porque que eles não foram em outro lugar comprar água, eu não sei. Então tem um casal inglês que começou a reclamar, eles foram trocados de quarto. E mesmo assim eles continuaram reclamando, porque eles estavam consumindo aquela água, aliás, o hotel inteiro. Então estava todo mundo consumindo aquela água nojenta de defunto. Sim, porque quando o zelador chegou na casa d'água, ele viu o corpo da Elisa Lam lá. E aí que começou, né, todo o auê, o que aconteceu com a Elisa Lam, como que a Elisa Lam foi parar na caixa d'água. E nesse meio tempo já estava tendo várias teorias da conspiração, várias investigações, e os youtubers já estavam ali a 1000 por hora investigando, olhando os vídeos, eles viam toda hora o vídeo. Então eles que foram descobrindo que o vídeo estava alterado e tal, e toda essa história. E aí, depois que acharam o corpo da Elisa Lam, vários youtubers começaram a ir lá pro hotel. A gente achou que o hotel ficava vazio, né? Você achou? Não. Vários youtubers queriam lá, queriam investigar. Uns até invadiam o quarto que a Elisa Lam ficou. Então, eles foram começar a investigar como que ela parou no terraço. Nós tínhamos duas opções, né? A escada de incêndio ou a porta, né, ali da frente, que eles diziam que não tinha como abrir sem tocar o alarme, mas um dos youtubers passou, abriu, não tocou alarme, ele olhou, ele filmou, mostrou que tinha bituca de cigarro, mostrou que tinha garrafa de cerveja, então era um local movimentado que as pessoas iam sim, né, porque tinha esses objetos. Então fica esse questionamento, né,
Será que eles entrou realmente pela porta de incêndio ou foi pelaquela porta principal, já que a gente viu que o alarme não funcionava? A autópsia acabou não mostrando nada, estava inconclusiva, e eles resolveram guardar ali até sair o exame, né, das toxinas. Então eles queriam guardar o exame de sangue para ter mais respostas. E as pessoas estavam nervosas porque queriam saber, porque a autópsia estava demorando tanto. Então eles viram, né, que o que aparecia no pulmão quando alguém morria afogado, não tinha no pulmão da Elisa Lam. Isso descartava que ela tinha morrido de afogamento? Também não, mas não podia confirmar. Ela não tinha nenhum hematoma, nenhuma marca que tinha apanhado, fizeram o kit estupro e não tinha nada que levasse a acreditar que ela tinha sido abusada sexualmente, não tinha nada, nenhum material. Então eles foram investigando e acabaram ali não descobrindo nada, até que chegou ali, né, o exame, né, e eles viram que eu não tinha drogas, porque eles estavam apostando que ela estava drogada, estava loucona e entrou na caixa d'água. E não tinha. Mas eles viram uma substância estranha, que eram os remédios dela, porque ela era bipolar. E o mais bizarro de tudo é porque eles já tinham acesso aos pertences da Elisa Lam. Eles acharam estranhas essas substâncias, sendo que eles já tinham visto que tinha remédio. Então eles foram lá, olharam o remédio e viram que os níveis do remédio estavam baixos para a prescrição que tinha sido feita para ela. Então tinha muito mais remédio ali no frasco do que deveria ter se ela tivesse tomado direito. E no Tumblr, né, como eu disse, ela postava várias coisas no Tumblr, ela falava que queria conhecer o mundo, que queria viajar e que queria parar de tomar os remédios, que ela não queria ficar tão depressiva. E ela falava um pouco, né, dos problemas que ela tinha, né, que ela ficava uma semana depressiva, depois passava, e ela falava sobre esses problemas bastante aí no Tumblr. E a própria irmã depois chegou a afirmar que realmente às vezes ela parava de tomar os remédios e por isso ela pode ali ter tido um surto, né, um surto paranoico, achar que estava sendo perseguida e tal. E aí a polícia começou a estudar como que ela parou na caixa d'água. E aí eles viram que as caixas d'água são muito perto uma da outra, então é muito estreito. Como que uma pessoa passaria carregando a Elisa Lam ali? Seria muito difícil. Ele acabaria batendo, ela acabaria ficando roxa, se machucando, e como eu disse, ela não tinha hematoma nenhum. E a mesma coisa serve para a escada, porque as caixas d'água são muito grandes. Tem de 3 metros a 3,5 metros, mais ou menos, não lembro direito. Então, seria muito complicado alguém subir carregando a Elisa Lam, tanto por um lado quanto por outro. Por outro lado também era alto, um era mais alto que o outro. Então era muito complicado levar a Elisa Lam até ali e jogar ela dentro da caixa d'água. Então eles acabaram determinando, primeiro eles colocaram que era suicídio, depois eles acabaram determinando que se tratava ali, né, de uma morte acidental por afogamento, que foi acidental quando ela não tinha intenção de morrer, né, de se matar, e sim que ela entrou na caixa d'água e quando ela estava tendo ali hipotermia, ela tirou a roupa, então para ficar mais leve, porque ela foi encontrada nua na caixa d'água. Então eles foram ali explicando tudo. A grande questão é que falaram que a caixa d'água estava fechada. E como que ela teria fechado a caixa d'água por dentro? Não teria como. E aí começou toda ali uma especulação e teorias da conspiração e várias coincidências foram aparecendo e ninguém sabia ali informar, né? Todo mundo queria saber, a polícia não falava, não explicava, até que a polícia falou que foi um erro da mídia, porque o zelador achou a tampa da caixa d'água aberta, mas ele tampou e a polícia achou fechada. Então teve esse ali problema na comunicação com a mídia. Pelo menos foi isso que a polícia disse. Mas uma coisa que me deixou assim bastante intrigada é que assim que eles descobriram que a Elisa estava no hotel, se lembra que eu falei que descobriu que ela estava no hotel, foi polícia, foi cão farejador, detetive e um monte de gente, eles acionaram a polícia aérea de Los Angeles, isso mostra no documentário da Netflix, para levar um holofote para iluminar o terraço para eles continuarem com a investigação. Eles não queriam parar, eles foram para o terraço investigar e foi com a ajuda de um helicóptero com um holofote. Então a gente tinha ali visão superior da caixa d'água. A gente tinha um helicóptero sobrevoando. E não é possível que o helicóptero com um holofote não tenha visto essa caixa d'água aberta. Ou a pessoa viu e foi negligente a ponto de achar que não era nada demais e não comunicar a ninguém, ou realmente a caixa d'água estava fechada. Eu não sei o que houve, eu acho que a gente nunca vai ter realmente uma resposta exata sobre o que aconteceu com a Elisa Lam, mas que isso é suspeito é que como o helicóptero não conseguiu avistar a caixa d'água aberta. Bom,
Então, né, a gente viu aqui que o Hotel Cecil é rodeado de mortes, de suicídios, de várias coisas, de mistérios. Dizem que tem fantasmas e isso e aquilo. E falam até hoje que ela foi atraída por esse hotel, que foi espíritos que levaram ela à morte. Então, deu várias teorias ainda na internet, várias teorias sobre o Hotel Cecil, que ele é amaldiçoado e mais não sei o que. E eu quero saber de vocês o que vocês acham de todas essas histórias, desse caso real que eu trouxe aqui para o canal. Se vocês gostam dessa proposta de vídeo de caso real, que vocês querem que eu traga mais para o canal, deixa aqui nos comentários e vamos comentar um pouquinho mais sobre esse documentário da Netflix, o que vocês acharam, o que vocês acharam, né, do Hotel Cecil, das informações que eu trouxe nesse vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo e querem que eu traga mais desse formato aqui para o canal. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!